Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 5, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Domingo, ler com oração Filipenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ser curado para enxergar o propósito de Deus. O Senhor nos assalariou como trabalhadores na vinha e quando voltar nos galardoará. Nossa recompensa não é neste mundo. Não cometemos o erro de perder tempo em disputas por posição sobre quem será o maior na esfera do reino, como fizeram os discípulos. Devemos orar ao Senhor na esfera celestial para que limpe nosso coração de toda ambição por posição na edificação da igreja, como o Senhor deixou claro em Mateus capítulo 20, versículo 28. Na igreja, quem quiser ser grande deve servir, deve ser escravo de todos, deve ser o que serve aos outros. Os fariseus, porém, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Mateus capítulo 23, versículos 6 e 7. A justa preeminência, contudo, vem pela realidade da vida espiritual, pelo relacionamento orgânico dos demais membros do corpo, conforme lemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Esses que ajudam os irmãos na edificação da igreja alcançam uma preeminência reconhecida por aqueles a quem servem. Isso faz parte da normalidade do corpo. Na igreja, cada um deve considerar, com toda a humildade, os outros superiores a si mesmo. Cristo, como exemplo para nós, se esvaziou, se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele não se exaltou, não buscou espaço ou glória para si mesmo, não fez a própria vontade, mas sim a vontade do Pai. Deus então o exaltou sobremaneira. Deixe Deus exaltar você. As disputas por posição e o amor pela preeminência têm causado sérios danos à edificação da igreja. Por isso precisamos do operar da cruz para mortificar qualquer ambição, pois esta pode cegar-nos espiritualmente, de modo que não vejamos o que o Senhor está fazendo. Logo após lidar com a questão da ambição por posição entre irmãos, Jesus curou 2 cegos. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Mateus capítulo 20, versículos do 30 ao 34. Como já vimos em livros anteriores desta série, o título Filho de Davi era de uso exclusivo entre o povo judeu para se referir ao Messias, o Cristo que viria. Essa cura expõe algo. Aqueles que buscam glória, espaço e preeminência foram cegados pela ambição e, como cegos, perderão o galardão de trabalhadores da última hora. Quem estiver nessa condição de cegueira
precisa correr desesperadamente atrás do Senhor e pedir-lhe: Senhor, eu quero ver. O Senhor, por sua misericórdia, o libertará, porque Ele pode restaurar-lhe a visão e fazê-lo participar do grupo de trabalhadores não convencionais que concluirá esta era. Esperamos que Deus agregue mais trabalhadores da última hora, pessoas loucas pelo Senhor. Querido leitor, pague o preço para resgatar as almas e busque a direção do Espírito para pregar o Evangelho do Reino. Assim, vamos trazer o Senhor de volta. Pergunta de hoje: o que se deve fazer para ser curado da cegueira espiritual? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.